No Amazonas, a vida acontece no ritmo das águas. Ali os rios são estradas, barcos substituem carros. Comunidades inteiras dependem das correntezas para estudar, trabalhar, se conectar. Crianças atravessam rios para ir à escola. Famílias viajam horas, às vezes dias, para chegar à cidade mais próxima. É um mundo diferente, onde o tempo parece correr mais devagar, mas a força das pessoas é gigante. A chuva cai forte, quase como se o céu estivesse despejando o próprio oceano sobre a floresta. E mesmo assim, a vida continua. A floresta se renova, os rios sobem e descem, e o povo amazonense se adapta a cada mudança. O Amazonas também é ciência. Pesquisadores do mundo inteiro estudam a região para entender o clima, os animais, as plantas medicinais e o equilíbrio do planeta. No extremo norte do Brasil, existe um lugar onde a natureza fala mais alto que qualquer cidade. Um lugar onde o verde não tem fim e os rios parecem mares. Esse lugar é o Amazonas. O Amazonas é o maior estado brasileiro em território, tão grande que poderia ser comparado a vários países da Europa juntos. Mas o que realmente impressiona não é só o tamanho, é a vida que existe ali. Estamos falando da maior floresta tropical do planeta, a Floresta Amazônica. Uma imensidão de árvores gigantes, sons misteriosos e uma biodiversidade que o mundo inteiro admira. São milhares de espécies de plantas, aves, peixes e animais que só existem ali. Cada canto da floresta guarda um segredo. Cada rio conta uma história. E quando falamos em rio, falamos de gigantes. O estado abriga parte do poderoso rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo em volume de água. Em Manaus, capital do estado, acontece um espetáculo natural impressionante: o encontro das águas. O Rio Negro, escuro como café, corre lado a lado com o Rio Solimões, barrento e claro, sem se misturar por quilômetros. Um fenômeno que parece mágica, mas é pura ciência. Manaus, no meio da floresta, é uma cidade cheia de contrastes, moderna e histórica ao mesmo tempo. No auge do ciclo da borracha, no século XIX, tornou-se uma das cidades mais ricas do mundo. Foi nessa época que surgiu o imponente Teatro Amazonas, símbolo de luxo e cultura no coração da selva. Mas o Amazonas não é só natureza exuberante e história, é também cultura viva. Povos indígenas habitam essa região há milhares de anos. Suas tradições, línguas e conhecimentos sobre a floresta são parte fundamental da identidade amazônica. Eles não apenas vivem na floresta, eles são parte dela. O estado também tem desafios. A preservação ambiental é uma das maiores responsabilidades do Brasil e do mundo. A floresta amazônica influencia o clima do planeta inteiro, ajuda a regular as chuvas e armazena bilhões de toneladas de carbono. Proteger o Amazonas é proteger o futuro. Mesmo com tantas riquezas naturais, o povo amazonense é o maior tesouro. Gente acolhedora, forte e resiliente. Pessoas que enfrentam distâncias enormes, calor intenso e desafios diários com coragem e orgulho. O Amazonas é mistério, é força, é vida pulsando em cada canto. É o som da chuva caindo nas folhas, o canto dos pássaros ao amanhecer, o motor de um barco cruzando o rio ao pôr do sol. Mais do que um estado, o Amazonas é um símbolo, um lembrete de que a natureza ainda é maior que nós. E enquanto o mundo corre apressado, no coração verde do Brasil, a floresta continua respirando. Quando a noite cai sobre o Amazonas, a floresta não dorme. Ela desperta. O som dos insetos ecoa como uma orquestra invisível. Sapos cantam, folhas se movem e algo sempre parece estar observando. No coração da maior floresta tropical do mundo, cada sombra pode esconder uma história. E histórias não faltam. Os povos contam sobre o boto cor-de-rosa, que nas noites de festa se transforma em homem elegante para encantar corações. Falam da Yara, a sereia dos rios cujo canto hipnotiza pescadores desatentos. E do Curupira, guardião da floresta com pés virados para trás.
Ele protege as árvores e confunde quem tenta destruí-las. As lendas amazônicas não são apenas mitos, mas formas de ensinar respeito. Cada história carrega um aviso: a floresta merece cuidado. Mas o Amazonas não vive só de lendas. Ele abriga uma das maiores diversidades de vida do planeta. Onças pintadas caminham silenciosas entre as árvores. Araras cruzam o céu com cores que parecem pintadas à mão. O gavião real, imponente, domina as copas mais altas. E nos rios além do Boto, nadam pirarucos gigantes, peixes que podem ultrapassar 2 metros de comprimento. É um equilíbrio perfeito. Predadores e presas, cheia e vazante dos rios, estação seca e estação chuvosa. Tudo funciona como uma engrenagem natural, ajustada ao longo de milhões de anos. A floresta amazônica também é conhecida como um dos pulmões do mundo. Embora o termo seja simbólico, ele representa algo real: a enorme influência que a região tem no equilíbrio climático global. As árvores liberam vapor d'água, que ajuda a formar nuvens e chuvas. Parte da chuva que cai em outras regiões do Brasil depende da umidade que sai da Amazônia. É como se o Amazonas respirasse pelo planeta. Mas essa respiração enfrenta ameaças. O avanço do desmatamento, as queimadas e a exploração ilegal colocam em risco não apenas espécies animais, mas comunidades inteiras. Cada clareira aberta na mata altera o clima local, afeta os rios e enfraquece o solo. E quando a floresta sofre, o mundo sente. Ao mesmo tempo, cresce uma nova consciência. Jovens, cientistas, líderes comunitários e povos indígenas se unem para defender a floresta. Projetos de reflorestamento, fiscalização ambiental e turismo sustentável mostram que é possível gerar renda sem destruir. A tecnologia também chega ao Amazonas. Satélites monitoram áreas de risco. Drones ajudam a fiscalizar regiões remotas. Pesquisas científicas buscam alternativas sustentáveis para o uso dos recursos naturais. Mas nada substitui o conhecimento tradicional. Os povos indígenas conhecem plantas medicinais que a ciência ainda estuda. Sabem identificar sinais da natureza que passam despercebidos para quem vem de fora. Para eles, a floresta não é recurso, é lar. E talvez seja essa a maior lição do Amazonas: pertencimento. No meio da imensidão verde, a vida ensina humildade. Mostra que o ser humano não está acima da natureza, mas faz parte dela. Cada árvore, cada rio, cada animal tem seu papel. Imagine o nascer do sol refletindo nas águas calmas do rio. A névoa subindo lentamente, um barco deslizando silencioso enquanto o dia começa. É nesse cenário que milhões de pessoas constroem suas histórias. O Amazonas é mistério, é cultura, é ciência, é resistência. É um tesouro natural que desafia a imaginação e inspira o mundo inteiro. E o futuro? O futuro do Amazonas depende de escolhas feitas agora. Escolhas de preservação, respeito e responsabilidade. Porque proteger essa floresta não é apenas cuidar de um estado brasileiro. É cuidar do equilíbrio do planeta. Se a floresta continuar em pé, haverá rios vivos, haverá animais livres, haverá culturas preservadas, haverá esperança. O Amazonas não é apenas uma paisagem distante, é um símbolo de vida. E enquanto existir floresta, existirá a chance de um amanhã mais verde, mais equilibrado e mais consciente para todos nós.